Olá, a TV Deixe Viver está no ar. O programa de hoje está imperdível. No quadro Fuçando o Mundo, nossa equipe foi até o Butantã para conferir de perto algumas espécies de répteis e outros animais. Conheça as principais causas do desmatamento que ocorrem em quase todos os cantos do mundo. E mais, você sabe quais são as regras básicas para se manter um zoológico? Não saia daí, a TV Deixe Viver volta já! Para chegar à condição de universidade, uma instituição de ensino tem que trilhar um longo caminho. Depois de elevada a essa condição, deve dedicar-se, além de um ensino de altíssima qualidade, a grandes investimentos em pesquisas. Pesquisas que possam mudar o rumo da história. É exatamente isso que a Universidade Guarulhos, a nossa UNG, vem fazendo nos últimos 36 anos. UNG, sua universidade, sua carreira. Confira nosso passeio até o Butantã, onde muitos mitos sobre répteis e outros animais foram quebrados. Débora, hoje nós estamos no Instituto Butantã e eu vou mostrar para você aí de casa um museu biológico onde há algumas espécies muito curiosas. O Instituto Butantã é o Centro de Pesquisas Biomédicas, responsável pela produção de mais de 80% do total de soros e vacinas consumidas no Brasil. Esse laboratório foi reconhecido como instituição autônoma em fevereiro de 1901. É um centro de renome internacional em pesquisa científica de animais peçonhentos e possui uma das maiores coleções de serpentes do mundo. O Brasil é um dos principais alvos dos traficantes da fauna silvestre, devido à sua imensa biodiversidade. Esses traficantes movimentam cerca de 10 a 20 bilhões de dólares em todo o mundo, colocando o comércio ilegal de animais silvestres na terceira maior atividade ilícita do mundo, perdendo apenas para o tráfico de drogas e de armas. Porque o tráfico só existe porque alguém compra do traficante. O dia que a pessoa tiver uma consciência e falar assim, eu não vou comprar ilegalmente uma cobra, ilegalmente uma tartaruga, um jabuti, não vai ter quem venda. Enquanto tiver comprador, vai ter vendedor. O Butantã possui um acervo com várias espécies. A maior parte provém de doações feitas ao Instituto. A gente vive basicamente da doação de animais que as pessoas encontram pelos lugares que eles estão, até de dentro da cidade. Quando uma pessoa é picada por algum animal peçonhento, alguns procedimentos básicos precisam ser feitos. Regra geral para qualquer animal venenoso. Primeira coisa, manter a calma. Por incrível que pareça, a pessoa tem que tentar manter a calma. Quem foi acidentado e quem estiver com a pessoa. A segunda coisa, se possível, lavar o local atingido com água e sabão. Procurar um serviço médico mais próximo. Os sintomas, fala para o médico. A cobra foi tal, o escorpião foi tal, o medicamento a ser usado é este. O Instituto ainda usa cobaias, mas mostra preocupação com o bem-estar animal. Porque o animal que é usado para teste, ele não pode sofrer. Ele não pode ter nenhuma retaliação. Então, todo o procedimento é feito através da lei, através de sofrimento mínimo para o animal, e de condições que ele não sofra de qualquer maneira. Então essa preocupação existe aqui dentro do Butantã. Todas as cobras são carnívoras, comendo pequenos animais, aves, ovos ou insetos. Algumas delas usam o veneno e outras o estrangulamento para matarem suas vítimas. A cobra não é um animal que você pode fazer carinho nela, ela vai ficar virando de barriga para cima. O comportamento dela é diferente. Nós não temos restrição a isso. Nós temos restrição a coisa errada.
A coisa errada de que a pessoa compre um animal desse ilegalmente, que ele leve para casa e quando chega o momento que ele não quer mais, ele descarta esse bicho. É isso que nós somos contra. O Butantan apresenta diversas espécies de répteis, anfíbios, entre outros animais. Essa aqui é a jiboia. A jiboia, por que ela chama a atenção do público? Primeiro, pela fama que ela tem. Ela é famosa porque aparece na televisão, aparece com dançarinas usando esse bicho. É por isso que ela é famosa. Porque essa aqui representa uma das maiores cobras do mundo. Um animal adulto, bem velho, ele pode chegar quase aos 8 metros de comprimento, 9 metros de comprimento. Algumas pessoas acham que pode chegar a 10 metros. Nós temos registro de uma sucuri com 7 metros, já teve aqui nessa exposição. Então, é um animal de porte muito grande, é um animal brasileiro, ela é chamada sucuri, e para os nossos vizinhos de língua castelhana, é chamado de anaconda, pelos americanos de anaconda. Tem até filme que não tem nada a ver com o bicho. Essa daqui é a cascavel. Essa aqui é outra também que é famosa, que o pessoal gosta de olhar, primeiro porque ela é venenosa, né? A cascavel é bem venenosa. E segundo porque ela tem uma coisa curiosa que as pessoas acham, que é o guizo, o chocalho na ponta da cauda. Tá? As pessoas acham que o chocalho tem a ver com a idade. Eles acham que cada anel do chocalho é um ano de vida, o que não é verdade. Cada anel de chocalho é uma troca de pele, e ela pode trocar de pele de 1 até 4 vezes por ano. A cascavel é um bicho venenoso, um bicho perigoso. Ele causa 8% dos acidentes no Brasil e é encontrado nas áreas abertas brasileiras, como Cerrado de Caatinga. É um bicho dócil, não tem em São Paulo, ele tem no Nordeste e na metade do Brasil para cima, no Cerrado, um pedaço cerrado e na Mata Amazônica. Né? É um lagarto, tem esse aspecto meio pré-histórico e é um animal que é proibido à venda. Nós temos o nosso limite máximo, não dá para colocar mais nenhum aí dentro. E são bichos que ficam, nessa época fria, eles ficam parados, muito quietinhos. Quando está quente, eles ficam aí andando para baixo, para cima, comem um bom prato de saladas, frutas e verduras. E as pessoas gostam muito. É um bicho muito bonito quando é jovem, ele é bem verde. E quando ele vai ficando velho, vai escurecendo a cor dele. Exóticos de pelo longo e dóceis são assim os gatos da raça persa. Porém, suas qualidades não se resumem somente a isso. Veja mais. A história dessa raça tem início no século XVII, quando um viajante italiano chamado Pietro del Valle passou pela Pérsia, atual Irã, e trouxe consigo alguns dos belos gatos que andavam pelas ruas locais. Os persas são gatos muito procurados por pessoas que vivem em pequenos espaços, como apartamentos, pois seus miados são baixos e pouco frequentes, além do fato desses animais apresentarem um forte apego ao seu dono. Nessa raça, a cor branca associada à presença de olhos azuis está geneticamente relacionada a problemas de audição no animal. Os gatos brancos com apenas um dos olhos azuis podem ser surdos de apenas um ouvido, enquanto os espécimes com ambos os olhos azuis acabam não possuindo audição nenhuma. Esse animal se caracteriza pela pelagem comprida e sedosa, com uma cabeça grande e redonda, orelhas pequenas e arredondadas com tufos de pelo no interior, olhos grandes e redondos de coloração vívida e patas curtas, porém musculosas. O gato persa é um animal de mimo, o qual deve-se tomar cuidado, pois ama ser mais do que bem tratado, do contrário, o abandonará. E no VET Responde de hoje, confira!
Com o Dr. Luiz Arthur, as mais frequentes e inusitadas dúvidas sobre seus bichinhos de estimação. É verdade que os gatos passam doença? Eu queria saber sobre... Olá, meu nome é Camila Garcia e a minha pergunta é a seguinte. Quando eu fico muito tempo fora e eu volto, minha cachorra ela sente tanta saudade que ela começa a sentir falta de ar. Eu queria saber se isso é normal. Ok, Camila. Na verdade, assim, alguns animais, quando o dono chega em casa, depois de algum tempo, eles normalmente têm uma reação de uma certa excitação psicológica, de felicidade quando o dono chega. Alguns animais podem manifestar alguns problemas de saúde, na verdade, numa situação de excitação psicológica. 2 problemas me vêm imediatamente assim, à mente que podem justificar isso. Um é um quadro que a gente chama de colapso de traqueia. Alguns animais de raça muito pequena, eles têm a estrutura da traqueia muito frágil. Um outro problema que pode acontecer é o animal ter algum problema cardíaco e realmente ter dificuldade respiratória por conta de doença cardíaca nessas situações. Então o ideal seria verificar isso junto ao veterinário para excluir essas 2 possibilidades. Oi, meu nome é Raquel Simões. Eu queria saber por que minha gata, quando eu assobio, ela vem para perto de mim. Bom, Raquel, a gata provavelmente foi condicionada a ter esse comportamento. Os animais, a gente sabe, sofrem com muita facilidade alguns tipos de condicionamento, principalmente com estímulo positivo, né? Tanto que uma das bases de treinamento e adestramento é fazer o estímulo positivo, dando prêmios ou fazendo carinho no animal. Ela provavelmente foi condicionada a entender que toda vez que ela recebe esse estímulo auditivo, que é o assobio, ela vai receber carinho, ela vai receber colo. Olá, meu nome é Karen Vivian. Gostaria de saber quanto tempo meu cachorro vai viver. Ele tem 14 anos. Karen, a longevidade dos animais de companhia nos últimos anos tem aumentado muito pelo acesso a algumas condições de prevenção de doenças, como vacinas, alimentação balanceada com rações. Então, o tempo de vida que há 10, 15 anos atrás de um cão chegava aí por volta dos 8 anos, tem se elevado bastante. Em alguns casos a gente vê dobrar o tempo de vida. Então, a gente pode tomar que, em média, cães de raça grande vivem por volta de 12 anos e cães de raças pequenas, hoje que não tem nenhum problema específico de saúde, chegam a viver aí por volta dos 16 anos. Veja no próximo bloco. Para o bem-estar dos animais que vivem no zoológico, é necessário que algumas regras sejam seguidas. Conheça as principais causas do desmatamento e não perca a feirinha de doações da ONG Deixe Viver, após os comerciais. Para chegar à condição de universidade, uma instituição de ensino tem que trilhar um longo caminho. Depois de elevada a essa condição, deve dedicar-se, além de um ensino de altíssima qualidade, a grandes investimentos em pesquisas. Pesquisas que possam mudar o rumo da história. É exatamente isso que a Universidade Guarulhos, a nossa ONG, vem fazendo nos últimos 36 anos. ONG, sua universidade, sua carreira. Para que um jardim zoológico exista e que seus habitantes tenham uma vida saudável, algumas regras devem ser seguidas rigorosamente. Quem nos fala mais sobre isso é Marilda Correia, bióloga do IBAMA. A primeira lei dos zoológicos surgiu em 1983 e a bióloga do IBAMA, Marilda Correia, nos conta sobre o que é um jardim zoológico. Lá estabelece o que é um jardim zoológico, que é um local onde tem animais confinados, né, em cativeiro ou em semi-liberdade, que é o caso, por exemplo, do nosso zoo safari, né, que os animais estão semi-presos, e estabelece também por lei que ele tem como objetivo atender a visitação pública, fazer atividades socioculturais e científicas. Por isso que a educação ambiental passa a ser uma obrigação dos zoológicos em função da lei.
Existem 2 tipos de zoológicos, os municipais e os particulares, mas todos trabalham em busca de um só objetivo. Então, alguns zoológicos cumprem com bastante propriedade a função de trabalhos científicos, de pesquisa, de pareamento dos animais, de pesquisas de reprodução, etc. Especialmente com os animais ameaçados e tal. Outros já têm mais dificuldade para executar, porém todos, sem exceção, executam o trabalho de educação ambiental, né? Junto às escolas, junto às crianças, junto à comunidade da terceira idade. Você sabe o que a lei exige dos zoológicos? Os recintos são adequados a cada espécie, às famílias. Então, você não pode construir um zoológico e fazer o recinto da forma que você bem entender. Você tem um regramento mínimo e tudo que for além, melhor para o animal. Mas aquele mínimo tem que ser respeitado. A lei também estabelece que tem que haver um corpo técnico que cuide desses animais. E esse corpo técnico é composto, no mínimo, por um biólogo e um veterinário. Então, os animais recebem, então, esse tratamento técnico. E, por último, estabelece como tem que ser o setor extra, que é um local onde os animais ficam quando há algum problema no recinto, então eles vão para essa área. Como tem que ter cozinha, tem que ter os tratadores, tem que ter vigilância. Então, vem, com todo o regramento mínimo. Marilda nos explica o que acontece com os zoológicos que não cumprem a lei. Aquele que não cumprir esses regramentos, o IBAMA visita, vistoria, procura dar um prazo de adequação até o fechamento para visitação pública, num primeiro momento, e depois o fechamento total do zoológico. O Zoológico de São Paulo é considerado o maior zoológico da América Latina. Então nós temos lá uma equipe técnica bastante grande. E então há, sim, sucessos com espécies ameaçadas e com reprodução. Isso não quer dizer que o zoológico de menor porte também não tenha, né? Eles também têm um trabalho de reprodução das espécies. E eu tenho o zoológico de Guarulhos como um dos mais conceituados aqui, dentro daquele porte que ele tem. Atende a legislação, manda os relatórios anuais, procura ter muito bem-estar com os animais, tem buscado trabalho de pesquisa e técnico-científico. Então ele tem atendido, sim, com bastante eficiência. A existência do zoológico é muito importante para a sociedade, como enfatizou a bióloga. Olha, do ponto de vista da visitação, o zoológico é um ponto de turismo de um município, né? É onde as pessoas têm a oportunidade de conhecer animais pela primeira vez. Tem gente que vai ver animal, determinada espécie, pela primeira vez na vida num jardim zoológico, né? Ele não tem condições de ter conhecido isso na natureza ou olhando na prática, né? Principalmente em grandes metrópoles, o zoológico passa a ser uma referência da coleção de animais, seja nacionais ou exóticos. Então, do ponto de vista do turismo, ele é muito importante. Do ponto de vista do trabalho técnico-científico também, há uma inter-relação entre os zoológicos e, a depender do seu porte, quanto mais bem equipado, eles fazem, isso está previsto inclusive na legislação, intercâmbio internacional para a pesquisa com os animais, né? Então eu entendo que ele tem uma função muito grande para a conservação das espécies, para o lazer, né, em função da visitação e turismo, e também da visitação, a conservação e a educação ambiental. O desmatamento é um dos grandes problemas que o mundo enfrenta nos dias de hoje. Muitas vezes não sabemos que pequenas atitudes podem causar grandes catástrofes. A devastação florestal preocupa brasileiros e ambientalistas do mundo todo, pois interfere na fauna, destrói espécies da flora, contribui para a poluição da água, do ar, das chuvas ácidas, do efeito estufa e a comercialização ilegal de madeiras nobres.
O desmatamento nas florestas brasileiras começou quando os portugueses chegaram ao nosso país em 1500. Iniciaram a exploração da Mata Atlântica, pois estavam interessados no comércio do pau-brasil na Europa. Desde então, o desmatamento em nosso país nunca parou. Depois da Mata Atlântica, a próxima vítima foi a floresta amazônica. Empresas madeireiras se instalaram na região à procura do mogno, por exemplo. O caso da Mata Atlântica é ainda mais trágico, pois apenas 9% da mata sobrevive à cobertura original de 1500. A derrubada de matas tem ocorrido também nas chamadas frentes agrícolas. Para aumentar a quantidade de áreas para a agricultura, muitos fazendeiros derrubam quilômetros de árvores para o plantio. Outro problema muito sério, que provoca a destruição do verde, são as queimadas e os incêndios florestais. Proibidos de queimar matas protegidas por lei, muitos fazendeiros provocam estes incêndios para ampliar as áreas para a criação de gado ou para cultivo. Também ocorrem incêndios por pura irresponsabilidade de motoristas. Bombeiros afirmam que muitos incêndios têm como causa inicial pontas de cigarros jogadas nas beiras das rodovias. Este problema não é exclusivo do nosso país. No mundo inteiro, o desmatamento ocorreu e ainda está ocorrendo. Nos países em desenvolvimento, principalmente asiáticos como a China, quase toda a cobertura vegetal foi explorada. Estados Unidos e Rússia também destruíram suas florestas com o passar do tempo. Embora todos estes problemas ambientais estejam ainda ocorrendo, verifica-se uma diminuição significativa com comparação ao passado. A consciência ambiental das pessoas está alertando para a necessidade de uma preservação ambiental. Governos de diversos países e ONGs de meio ambiente têm atuado no sentido de criar legislações mais rígidas e fiscalização mais atuante para combater o crime ecológico. As matas e florestas são de extrema importância para o equilíbrio ecológico do planeta Terra e para o bom funcionamento climático. Nossa equipe foi até a feirinha da ONG Deixe Viver, que ocorreu no Shopping Bom Sucesso, onde cães e gatos esperam e muitos ainda esperam por um lar. Confira. Nos dias 28, 29 e 30 do mês de setembro, ocorreu aqui no Shopping Bom Sucesso a feira de adoção da ONG Deixe Viver. E como não poderia ser diferente, a TV Deixe Viver veio conferir de perto. A feira de adoção foi criada para dar um lar para os animais que são abandonados diariamente. Na verdade, nós precisamos de apoio, de verbas, né? Todos os nossos animais são castrados, são vacinados e para isso precisa de um patrocinador para estar realizando essas cirurgias que não são baratas. Então, se você que está nos assistindo queira associar a Deixe Viver, é só ligar para nossos telefones e entrar em contato com a Deixe Viver. A posse responsável é um dos principais objetivos da Deixe Viver. Olha, a posse responsável é muito simples. É uma pessoa que tenha educação, principalmente, de adotar um animal e saber que ele vai viver 15 anos, que a pessoa vai ter responsabilidade de prestar, se necessário, assistência veterinária, saber que o animal come, que o animal faz xixi, que principalmente não está levando um boneco, é uma vida. Isso é posse responsável. Os voluntários são de extrema importância para a ONG. Alguns marcaram presença na feira. A gente faz com que a pessoa se responsabilize por um ser, né? E saber que o animalzinho é pra gente que é protetor, a gente ama, a gente quer passar para eles e que eles passem para os filhos, que é um ser vivo e que tem que ser tratado com muita responsabilidade, né? Então a pessoa sempre vai levar para casa e tomar cuidado, né? O pessoal tá super lotado de animais que eles recolhem das ruas, o pessoal joga muito, eles sabem que o pessoal gosta de bicho, então já deixa na porta do protetor
né? Então as feirinhas ajudam a conscientizar as pessoas que vêm, né? A gente dá uma aula de como tem que tratar o bichinho, que tem que castrar, né? Que tem que vacinar, etc. E para diminuir a superpopulação mesmo desses abrigos, porque a gente sabe que sempre vem mais bichinho, né? Infelizmente o abandono não para. Você pode ajudar a Deixe Viver sendo um voluntário ou adotando algum animal. Você gostou de algum desses animais? Então, para mais informações, ligue 6440 9523 ou acessem o site www.deixeviver.org.br. A TV Deixe Viver fica por aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo programa. Tchau, tchau!